poder falar um pouco sobre essa questão da relação do bruxismo e hipnose. E eu já trabalho com hipnose há mais ou menos 30 anos. Tá bom? E desde quando eu comecei, boa noite a todos, isso aí pessoal, hoje o nosso assunto vai ser bem interessante. Nós vamos falar sobre a relação do bruxismo, que está aí em alta, né? Devido ao que nós estamos vivendo, a questão da pandemia, e a hipnose, que é um assunto bem interessante. Aguardar mais um pouquinho, o pessoal chegar. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Perfeito. Boa noite a todos. Então vamos lá. Seguinte, meu nome é Vitor Vaz, eu sou dentista, sou periodontista, me formei pela Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. Hoje eu vivo aqui no sul, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e eu já trabalho com hipnose há 30 anos. Eu vou fazer agora, inclusive, 30 anos de formado. E mesmo antes de iniciar a minha carreira profissional, já na faculdade eu já trabalhava com a hipnose, já usava na clínica, né? E de estudar, de pesquisar a hipnose, já vai mais de 35 anos trabalhando. E eu descobri, ao fazer a hipnose e estudar a hipnose, eu percebi como é importante. Muita gente, às vezes, tem um certo descrédito em relação a esta técnica. Mas eu até pergunto, né, para algumas pessoas que às vezes falam assim, não, a hipnose não funciona, não tem validade e comprovação científica. Te digo, você está redondamente enganado, porque hoje existe uma ciência chamada neurociência que comprova muitos dos efeitos que a hipnose tem, e ela consegue provar de forma científica tudo que se passa. Porque hoje, quando nós falamos para uma pessoa, procure relaxar, fica tranquila, é muito subjetivo. Não tem como nós dimensionarmos se ela está 100%, se ela está 50%, se ela está 70%. É algo subjetivo que nós não temos como mensurar. Porém, existem pesquisas que mostram que a pessoa está, inclusive, que a dinâmica cerebral dela está diferente. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso para que vocês entendam, né? Inclusive eu vou deixar aberto os comentários, fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá? E mais uma coisa, eu não sou especialista em bruxismo, porém há uma relação muito íntima, porque eu até tenho estudado mais, tenho me informado melhor, exatamente por quê? Porque é importante que nesse processo todo nós sabermos aonde que a hipnose ela vai entrar, como ela pode ser utilizada nesse contexto. E por isso que nós colocamos hoje com relação ao bruxismo. Mas se tiverem outras dúvidas, nós vamos estar aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês aí, tá? E tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Eu pedi um retorno para todos aí, se estão conseguindo me ouvir legal, se o som tá legal, por favor, me deem retorno. Tá tudo bem? Estão conseguindo me ouvir legal? Certo, obrigado. Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender um pouco do contexto do que é hipnose. Tá? A hipnose, ela é uma forma que nós temos de, ao sugerir, ao dar uma instrução para uma pessoa, de alterar a capacidade dela em perceber a realidade. Vou dar um exemplo simples, tá? Isso já deve ter acontecido com vocês. Vou dar 2 até. Você já se pegou no trânsito, parado, no sinal vermelho, e quando você percebe, a sua visão estava distante, estava longe,
você até precisa fazer uma certa força para poder focar a sua atenção novamente e seguir o seu caminho, tá? O que ocorre? Aquele momento que você está ali, você está em transe hipnótico, tá? Você está em transe hipnótico. E por que isso ocorre? Porque num dado momento, nós entramos num transe natural. Quando você relaxa, você começa a desligar do mundo que está ao seu redor e você interioriza. E ao fazer isso, você entra num transe espontâneo, hipnótico. Um outro exemplo, você está tomando um café numa padaria e você dá um golinho no seu café, digamos café com leite, por exemplo, um cafezinho com leite, que para muitos aí em São Paulo e tudo fala pingado, né? E quando você toma, você fala assim para a pessoa que está do seu lado: ah, eu acho que esse leite aqui tá azedo. E a pessoa já tinha acabado de tomar, estava tomando café normalmente e tudo. De repente ela para e vai provar. Para algumas pessoas, vai continuar normal. Para outras, o leite passa a ter outro gosto. O que ocorre com a pessoa nesse momento? Ela tem uma suscetibilidade a receber instruções, a receber sugestões externas. E quando isso ocorre, com um hipnólogo experiente, ele passa a dar instruções para que o paciente, para que a pessoa hipnotizada, comece a acatar as sugestões. Ah, Vitor, mas eu vou poder manipular a pessoa? Não é, aqui é um pouco fantasioso aquilo que a gente vê nos filmes, né? O cara liga, às vezes faz um telefonema, dá um código e a pessoa entra em transe e vai assaltar um banco, vai fazer coisas mirabolantes. Na realidade, existem os gatilhos, porém, nós utilizamos de uma forma ética e moral. A hipnose é para isso. Porque quando você vai de encontro à ética e à moral da pessoa, ela tem o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Eu canso de hipnotizar pacientes na minha cadeira e eu digo já imediato: olha, você está desperto, você pode abrir os teus olhos e pode falar comigo se você quiser. E acontece algumas vezes do paciente conversar comigo, porém eu sei que ele está em transe. Eu quero construir um pouco esse contexto para vocês, para que vocês entendam o fundamento da hipnose, para mim poder entrar e aprofundar mais na questão do bruxismo. Aí vocês vão começar a entender, tá, gente? Então, não percam, porque se perder o fio da meada, para quem, inclusive eu já vi que eu tenho aluno aí na sala, sabe e vai poder confirmar. Eu construo uma linha de raciocínio. Se você perder, é que nem filme de suspense. Perder um pedacinho, você vai ter dificuldade de entender o contexto todo. Muito bem, então a hipnose o que é? Através de um estímulo externo, é a capacidade da pessoa alterar a percepção da realidade que está ao redor dela, através de um estímulo. E quando nós temos essa capacidade, então nós somos capazes de realizar coisas fantásticas. E é importante a hipnose, ela nos dá o privilégio de conhecer melhor o nosso cérebro, que é um órgão, e como nós somos estudiosos da saúde e do corpo humano, nós sabemos que, por exemplo, na faculdade nós vamos estudar o corpo humano, nós temos que entender um pouco do funcionamento do coração, dos rins, do pâncreas, dos órgãos vitais, do fígado, o pulmão, né? E depois a gente vai para a cabeça e pescoço. Então, e nós vamos entender das estruturas, já entrando um pouco nessa questão do bruxismo, entender um pouco, por exemplo, da articulação temporomandibular, como que ela funciona, como que ela é constituída, quais são os músculos que estão ao redor desta articulação e qual a função que eles têm. Então, é importante. E por que não conhecer também o cérebro?
Porque é um órgão extremamente importante. É ele que rege, através, inclusive, do sistema límbico, não só potencialmente as nossas emoções, mas ele, através desse sistema, vai ajudar e interferir em alguns processos do nosso organismo, como, por exemplo, pressão arterial, tá? E quando nós trabalhamos com as percepções, já estou construindo mais um conceito, porque eu vou falar de percepção quando eu falar de dor, com relação a bruxismo. O que é percepção? A percepção, quando nós ativamos, por exemplo, da dor, você sente a dor, como que funciona isso? Através de alguns receptores, perdão. Esses neuroreceptores vão levar a informação para o córtex cerebral e lá é deflagrado o processo da dor. Quando nós fazemos a hipnose, além de nós estimularmos não só o sistema límbico, nós também podemos estimular o córtex. E através de alguns níveis que nós temos na hipnose, por exemplo, nós temos os níveis de hipnose. Você tem o nível em vigília, ou insuscetível, em vigília, né? Hipnoidal, transe leve, médio, profundo ou sonambólico e o SDAIL. O cirurgião dentista, ele não precisa trabalhar no nível SDAIL, que é extremamente complexo de chegar, porém não é impossível. No profundo e sonambólico também, mas a maioria dos nossos pacientes que nós vamos trabalhar no consultório odontológico é no nível médio. É diferente para o hipnoterapeuta que vai trabalhar com algumas questões relacionadas a trabalhar com transtorno de humor, que às vezes é necessário você atingir um nível mais profundo. Porém, é muito importante quando você consegue acessar o nível médio, que é super fácil. De cada 10 pacientes, nós acessamos 9 pacientes no nível transe médio. E no nível de transe médio, nós podemos fazer, por exemplo, a catalepsia articular da ATM. O que significa isso? Manter o paciente de boca aberta de forma confortável. Nós conseguimos produzir analgesia. Como eu falei para vocês há momentos atrás, a nossa percepção, quando nós temos o neuroreceptor da dor, por exemplo, que vai levar a informação para o córtex, e a hipnose atua no córtex, olha como é que a coisa já começa, você já começa a entender aonde nós vamos chegar com essa história quando eu começar a falar do bruxismo, da relação do bruxismo com a hipnose. Mas antes disso, você pode me perguntar assim, tá, Vitor, mas eu posso trabalhar em qualquer disciplina, não só da odontologia, mas da área da saúde? Sim, você pode. E é muito interessante porque quando você faz isso, ao usar a hipnose, você consegue potencializar, por exemplo, quando nós vamos fazer uma cirurgia, e eu mostro isso para os meus alunos no curso do método hipnose para dentistas, eu mostro lá como você pode dar pouca anestesia e potencializar o efeito dela. É muito interessante. Como que nós podemos ajudar na perfusão desse anestésico para que ele adentre mais aos tecidos e possa agir numa potencialidade muito maior e prolongar o efeito dele. Então, é interessante quando você começa a entender, porque a hipnose, nós saímos daquela esfera fantasiosa de achar que, e eu vejo muito colega, infelizmente, eu me deparo com alguns colegas, que, assim, tem muito colega que fala assim, não funciona. Tem muita gente que tem o preconceito. E se furta e se restringe de conhecer uma técnica que é extremamente importante para o cirurgião dentista. E são 30 anos utilizando na pediatria, em cirurgias,
E agora eu estou trazendo para sair um pouco desse campo da cirurgia, da orofacial, né, da questão só do controle da dor e controlar sangramento e salivação, para mostrar como a hipnose é importante. Boa noite para quem está chegando agora, tá? E depois, tá, gente, essa live vai ficar gravada aqui no Oi Dentistas e para vocês poderem revisar o que a gente está passando. Mas é importante agora, eu já começo a entrar no contexto do bruxismo. Nós estamos vendo a questão do bruxismo e da disfunção da temporomandibular, como é importante alguns fatores. A questão da dor, o relato do paciente, mas a parte somática dele, a sensação, a percepção que ele tem em relação ao que acontece no cotidiano dele, que o deixa, por exemplo, no caso, é sabido, nós temos vários tipos de bruxismo. Eu vou falar de 2, tá? Bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. É interessante que para o bruxismo do sono, não se faz uma associação com a ansiedade, com o estresse do paciente. Não, não se faz. O bruxismo do sono ele vai ocorrer na fase 2 do sono não REM e deflagra, e para ele ocorrer tem que ocorrer alguns processos, né? Um deles é arritmia. Segundo, estimular o sistema nervoso autônomo. Terceiro, o paciente ter taquicardia. E aí então ele começa a ter os movimentos. Isso vai ocorrer na fase 2 do sono não REM. E na fase 2 do sono não REM é interessante porque assim, é importante, por que o sono é importante a gente entender um pouco dessa sistemática do sono? O sono não REM ele é composto de fase 1, 2 e 3, tá? A fase inicial, leve e sono profundo, fase 3. E depois a fase REM, que é o movimento rápido dos olhos. O paciente que toma medicamento para dormir, ele vai ter a fase REM, o sono encurtado. Ela geralmente vai ter uma duração em torno de 30 minutos, por aí. O que vai acontecer para quem toma esse medicamento? Ele vai dificultar a recaptação da serotonina e vai ocorrer um encurtamento dessa fase. E o sono da pessoa ela passa a ter pesadelos, porque é onde a atividade onírica ocorre. Os sonhos ocorrem ali. E os sonhos ela passa a ser muito vívido e às vezes incomoda demais o paciente. Então, essa fase ela já fica alterada. Na fase 3 do sono não REM, nós entramos no sono profundo. E nesse sono profundo, e aí é importante a gente ressaltar que os ciclos do sono, que vão ser de 4 a 6, que duram em torno de 120 a 130 minutos, é importante que a gente complete esses ciclos, porque na fase 3, por exemplo, do sono não REM, é onde o sono é restaurador, é onde ele é reparador. E quando a gente dorme pouco, a gente está agredindo o nosso cérebro. Você está agredindo o seu cérebro, está danificando o seu cérebro. Por isso que é importante dormir de 6 a 8 horas por dia, às vezes até mais. Né? Isso é importante. E quando você dorme na fase 3, ela é importante porque ela tem, como eu disse, é um sono reparador. E ele tem a capacidade de reparar mais de 150 tipos de doença. E quando, para ocorrer o microdespertar na fase 2 do sono não REM, o que ocorre com o paciente nesse momento? Ele vai fazer um episódio do bruxismo, que pode durar de 3 a 5 minutos. Imagina, de 3 a 5 minutos.
Aí você já começa a pensar assim, peraí, então não é o bruxismo do sono que é o grande vilão. O grande vilão é o em vigília, que nós vamos chegar lá. Porém, quando você tem esses episódios do bruxismo do sono, nós temos uma técnica que eu ensino também, chamada hipnopedia. O que é isso, hipnopedia? É a hipnose durante o sono. Eu ensino, inclusive, para alunos como controlar a enurese noturna dos seus filhos ou de crianças através da hipnopedia. Você entra com algumas instruções, existe um momento certo de entrar na fase 2 do sono não REM. Não adianta entrar na fase 1 e muito menos na fase 3, porque na fase 3 você desliga. Mas na fase 2 você tem a fase do sono leve. E é nesse momento que você pode entrar com algumas instruções. Além disso, é importante você entender também sobre a higiene do sono. O que é isso? Evitar energias estáticas dentro do quarto. Ter um travesseiro compatível com a altura do seu ombro até a altura do seu ouvido. Essa é a altura correta de um travesseiro. Ter um bom colchão. A luminosidade, o quarto tem que estar escuro. Por quê? Quando nós dormimos, o escuro, ele vai ativar a nossa glândula pineal. E a glândula pineal, ela vai ativar alguns, por exemplo, no caso, serotonina, a melatonina. É importante, a melatonina, por exemplo, é super, hiper importante para o ciclo do sono. Porque quando nós despertamos, nós vamos ter um nível de cortisol muito alto. É onde dá a disposição e tudo mais. E ao longo do tempo, do dia, esse cortisol vai caindo, aonde a gente vai perdendo a força e tudo. E eu comento, inclusive, na aula sobre percepção, a percepção temporal. E eu falo do ciclo circadiano. Mas é importante que, para nós, quando vamos dormir, ter um ambiente adequado. Por que isso é importante? Porque quando você consegue dormir bem, você entra para a fase 3, que é o sono profundo. E essa fase é do sono reparador. É muito importante. E logo depois você vai para o sono não REM, o sono REM, perdão, e completa o ciclo. Então, você repete esses ciclos de 4 a 6 vezes por noite, por período de sono, né? Porque na realidade tem gente que dorme durante o dia. Quando você está dormindo e acende a luz, ou está com a televisão ligada, a luz clara, ela imediatamente vai interromper, vai desligar a sua glândula pineal. E para de produzir, de estimular a produção, principalmente da melatonina, que é importantíssima para o sono. Então esse ciclo fica alterado. Então é basicamente essa relação. E como que nós podemos, além de entrar com a hipnopedia na fase 2, Vitor, eu posso usar, e eu canso de utilizar isso, indicações de exercícios de auto-hipnose para o paciente. Eu tenho, dentro do meu canal do YouTube, onde eu tenho os links dos exercícios. Eu falo, isso aqui é que nem remédio. Você vai usar tantas vezes por dia e principalmente na hora de dormir. E eu tenho relatos, inclusive, depoimentos lá no YouTube, mostrando os efeitos, os resultados. A hipnose, a auto-hipnose, como para o sono, para ele ser tranquilo, relaxante, tá? Que realmente induza a uma relaxação muscular, uma respiração mais cadenciada e profunda, para que você, primeiro, inclusive, aprenda a respirar corretamente e oxigene todo o seu corpo. Que para nós, o oxigênio é vida. É muito importante. E esses exercícios de auto-hipnose são fantásticos. Ajuda muita gente, inclusive para quem é insone. O insone, né? A pessoa que tem episódios de insônia também. E o que vai acontecer com a pessoa quando ela dorme mal? Ela acorda cansada, com dificuldade de raciocínio, foco, atenção. E durante o dia, você pode
intensificar os seus episódios de ansiedade e estresse. Olha aí, gente, como é que a coisa começa cada vez mais está intrínseco. E quando você tem esta relação, tá? Esta inter-relação, que você deflagra o bruxismo em vigília, e tem mais, tem gente que à noite não está dormindo e está fazendo bruxismo em vigília. Entende? E que ele é deflagrado principalmente pela ansiedade e pelo estresse. Você pode ter apertamento, você pode ter o ranger, né? E aí você tem os relatos de dor que volta ali atrás que eu estava falando de percepção, né? E quando você percebe a dor, tá? Que tipo de dor? Me dá uma nota para essa dor. É muito subjetivo, mas nós sabemos que tem. Eu não vou entrar na questão específica do tratamento do bruxismo, não sou especialista nisso e não quero entrar. Porém, eu quero entrar como a hipnose pode ajudar nesse processo. Porque eu tenho visto alguns grandes nomes de tratamento de bruxismo e tudo mais. Ouvi, inclusive, de um deles, assistindo uma live, ele dizendo assim, tá, a ansiedade nós não temos como ajudar e controlar, o cirurgião dentista. Tem, com a hipnose você tem, sim. Você pode e vai conseguir ajudar a controlar a ansiedade do seu paciente. Não é só na cadeira odontológica. Porque, como eu estava explicando, quando você já conhece que na fase 2 do sono, ali vai ocorrer um micro despertar e pode deflagrar o bruxismo do sono. Porém, você antecedendo com um exercício de auto-hipnose e com instruções exatas e precisas, por isso que eu falei que eu ajudo alunos a estipar, a extinguir a enurese noturna de seus filhos. Por quê? Com a instrução certa, você pode promover âncoras mentais, você pode promover uma reprogramação mental no seu paciente. Então, tem um momento certo, ali na fase 2, que você pode pegar o cônjuge dessa pessoa, ou alguém que viva com essa pessoa, falou assim, olha, ele vai dormir, você vai ficar atento, vai contar a partir de tal momento que ele vai dormir, em determinado ponto de tantos minutos, a partir do momento que ele se deitou, você vai colocar um áudio. Só que esse áudio é previamente preparado. Ele tem instruções específicas. Não é simplesmente você sentar do lado da cama da pessoa e começar a falar na cabeça dela. E às vezes você vai de uma forma, tentar fazer de uma forma natural e se equivoca. Se equivoca com o quê? Com instruções negativas. Um exemplo de instrução negativa, você está com o paciente, eu falo muito isso na minha rede social e tudo, você pega, o paciente está pronto para poder ser operado e tudo, aí chega a própria secretária, alguém que está acompanhando, o próprio dentista chega e fala, fica tranquilo que não vai doer nada não. Você está a mesma coisa dizendo para o cérebro da pessoa, cara, o processo é pesado, mas eu vou procurar fazer o melhor para que você não sinta nada. E às vezes a gente faz isso de forma natural. Eu faço uma pergunta para você, como que você lida com a ansiedade, com o nervosismo do seu paciente? De que forma você faz isso? Essa é uma reflexão que eu quero que você faça. E tem gente que procura fazer da melhor maneira possível, às vezes até procura ver através de algumas coisas de psicologia e tudo mais, só que se você realmente não estiver preparado, você vai cometer, através da sua linguagem, alguns equívocos. Para o bruxismo, então, eu comentando sobre o bruxismo do sono, você pode intervir na fase 2, com instruções específicas, promovendo a hipnopedia, que é a hipnose durante o sono. E para o processo de hipnose do bruxismo em vigília, você também pode, com o paciente na cadeira, você pode deflagrar
o próprio transe para o paciente. Então, quando você vai dar uma instrução, porque para hipnotizar você passa por alguns momentos. Primeiro, a instrução hipnótica, que comumente na internet muita gente fala de pré-talk. É conhecido como pré-talk, a instrução hipnótica. A execução da técnica, que eu chamo de indução hipnótica. E, num dado momento, quando você está para retirar o paciente do transe, você dá a prescrição hipnótica, a receita. A receita que a gente prepara, um medicamento, que você vai dar uma nimesulida, uma amoxicilina e tudo mais, isso é uma prescrição médica, medicamentosa. Só que nós fazemos a prescrição hipnótica. Então nós estamos, só que é de uma forma verbal, através de um toque, você trabalha as percepções do seu paciente, que são várias. Você tem a percepção visual, você tem a olfativa, gustativa, auditiva, a tátil, tem a espacial, temporal, propriocepção, são várias. E é importante que a gente conheça e como a gente pode usar essas percepções a nosso favor. Às vezes, com um simples toque no paciente de uma forma que você respira. Ao soltar a respiração, você automaticamente põe a mão no ombro, por exemplo, e solta o peso, você está, sem falar nada, você está dando uma instrução para o seu paciente de relaxamento e aprofundamento. Olha que interessante. E no bruxismo, como que, por exemplo, a dor. Vitor, eu devo controlar a dor do meu paciente que chega imediato com episódios de dor, com bruxismo? É muito subjetivo isso. Por quê? E leva uma reflexão. Primeiro você tem que analisar que tipo de dor e o porquê da dor. E você necessita primeiro fazer um bom diagnóstico. Realmente fechar. Porque assim, é sabido que nem tudo para bruxismo é placa. Sabia? Nem tudo. Eu tenho estudado agora, estou começando a ver e estou descobrindo muita coisa em relação a isso, porque, como eu falei, eu não sou especialista em bruxismo, mas eu estou me informando até mais para poder, e cada vez mais eu vejo como é importante. Vai ter um momento que você vai conseguir controlar e deve controlar a dor do seu paciente, mas é no momento certo, depois de estabelecido um bom diagnóstico, fazer uma boa anamnese, ter um bom diagnóstico e um plano de tratamento, saber o que você vai fazer. Aí sim, nesse momento do plano de tratamento, você deve e pode sim entrar com controle da ansiedade, do estresse do seu paciente, tá? Da dor, através de estímulos no córtex cerebral. Você pode fazer sim. Então, é interessante, e com a hipnose nós podemos realizar tudo isso, todas essas manobras. Eu vejo, como eu falei, né? Eu vejo alguns colegas que não acreditam de fato, não, hipnose é porque não conhece. Porque a partir do momento que você, e eu te convido a aprofundar nesse estudo, aprofundar nesse conhecimento, porque muita gente tem o preconceito e acha que é aquela coisa sobrenatural, que vê hipnose na televisão, que o cara vai comer uma cebola achando que é maçã. Gente, isso aí é uma hipnose de palco, é uma face da hipnose. Agora, para quem utiliza a hipnose no consultório odontológico, por exemplo, que é bem diferente da hipnoterapia, eu tenho muitos alunos que vieram de outros cursos, falaram, Vitor, eu fui fazer hipnose com fulano, ciclano e beltrano, e eu aprendi hipnose, mas como é que eu uso isso no consultório odontológico? É diferente, o mecanismo é diferente, a forma de abordagem é diferente. Porque você não vai fazer ali naquele momento uma hipnoterapia. Vitor, mas eu posso fazer uma regressão de idade? Eu posso fazer uma ressignificação? Pode. Claro, e deve. O medo de dentista, por exemplo, tá? E que isso às vezes vai agravar muito o atendimento que você vai fazer com o seu paciente. Isso é importante. Entender o que se passa no cotidiano do seu paciente de uma forma, como que ele está.
mentalmente e emocionalmente, é muito importante porque, por exemplo, eu voltei a atender em consultório, até porque eu tenho feito alguns atendimentos e eu estou percebendo muita fratura dental. Estou percebendo, até mesmo em protocolos, paciente vindo com metade do dente quebrado. E às vezes vem reclamando, eu fiz em tal lugar, assim, acho que o laboratório, o trabalho deles não é bom. Aí você começa a examinar e começa a ver, né? Então, por exemplo, a bochecha, a linha alba, né? A língua com marcas de dente, edêntula, né? Você começa a perceber desgastes. Às vezes você já, igualzinho hoje eu peguei uma paciente com, como é que é o nome? Até me ajuda, gente. DDA, como é que é? Disfunção de redução da articulação, um estalo muito forte. E acabou, num primeiro momento estava de um lado, daqui a pouco estava os dois lados. E o mais interessante, ela abria normal, quando ia fechar, dava. Então, assim, que tipo de tratamento que eu vou fazer? Mas a primeira coisa que eu comecei já a investigar com a paciente, o seu cotidiano, eu estou desempregada, eu estou em casa. Eu falei, e como é que você está lidando com isso? Tem vezes que eu não durmo. E isso vira um turbilhão na cabeça do seu paciente, emocionalmente ele fica completamente desestruturado. Aí você pode colocar plaquinha, querer fazer o ajuste oclusal, sei lá, cada um tem, mas assim, eu não quero entrar na abordagem de tratamento específica. Porém, a hipnose, ela entra nesse momento. A primeira coisa que eu fiz, eu peguei o link do meu vídeo de auto-hipnose, que eu tenho ele como remédio para o paciente. Eu falei assim, você vai usar isso aqui, é remédio. Você vai começar a fazer 2 vezes por dia, de manhã e à noite antes de dormir. E eu tenho certeza que daqui uma semana, quando ela retornar para mim, eu vou perguntar, e aí, como é que você está se sentindo? Porque a hipnose ensina também, não a gente perguntar para ela assim, como é que você está? Você se acalmou? Você está melhor agora? Você está dormindo? Não. A gente lança, é como pescar. Você lança a isca, espera o paciente morder essa isca e ele relatar para você o que de fato está ocorrendo com ele. E eu vejo muitos profissionais querendo tratar, por exemplo, o bruxismo, sem ter a menor noção do emocional, de como está dormindo, se ele tem, por exemplo, um ronco e apneia, sabe? Se ele toma medicamento para dormir, e simplesmente põe uma placa e usa de qualquer maneira. E que tipo de placa que ele vai usar, né? Então, já começa, e eu fico vendo muita coisa. Por isso que eu estou trazendo essa abordagem, essa reflexão para os colegas, porque é importante que a gente pare para poder escutar o que o nosso paciente está falando. E eu vejo profissionais que, ao atender o paciente, ainda está na queixa principal, cabeça e pescoço, ignora todo o resto. Você precisa, até como o seu paciente chega para você, como é que está a frequência respiratória dele, ele está agitado, ele está calmo, como é que ele está caminhando, ele tem algum problema postural? Tudo você necessita ver. E isso a hipnose começa a te dar essa noção, porque ela te dá um senso de observação e síntese. E aí você começa a ter, primeiro, a tranquilidade para o atendimento, sem correria. Segundo, escutar o seu paciente e observar, porque aí entra um detalhe. O que na comunicação interpessoal, somente 7% é verbal. 13% é o tom de voz. Por isso que eu estou falando baixo, tranquilo, porque 13% ajuda a modular minha voz para vocês. E 80% é o não verbal. Então, se eu estou sorrindo, se os meus olhos estão vívidos, se a minha respiração é cadenciada, a minha postura, como que eu estou. Isso eu construo, que eu ensino no curso, quando você está recebendo o seu paciente, são algumas etapas de você construir a empatia com o seu paciente,
o rapport com o seu paciente, inclusive deixá-lo à vontade para que ele se abra com você. Porque você quer um profissional da saúde com maior intimidade com as pessoas, é o dentista. Primeiro, pela proximidade mesmo física. E segundo, a pessoa abre, ela confia, uma coisa muito sagrada para todos nós. E eu pergunto, quem é que não tem medo de ir ao dentista? Nós que somos dentistas, quando necessitamos ir ao dentista, você tem medo de ir ao dentista? Você se sente confortável de ir, de sentar, de sentar lá naquela cadeira e abrir a boca para um colega? Comece a refletir sobre isso. E então, essa reflexão para o bruxismo que está em alta, eu tenho visto isso assim com muita, mas muita frequência. De cada 10 pacientes que eu atendo, eu vejo aí 7, 8 pacientes. É muito alta a incidência, está altíssima. Com a pandemia, então, a coisa está alta. Mantendo contato com o pessoal de endodontia de universidades do Paraná, a gente pode ver que a incidência de fratura dental aumentou consideravelmente. E tudo isso por quê? Porque as pessoas estão mais ansiosas, estão mais agitadas. Quando você faz a hipnose, você suprime o nível de cortisol da pessoa, porque quando você está muito agitado, o teu cortisol vai lá para cima, e ele interfere no ACTH e vai interferir no seu imunológico, no seu sistema imunológico. Vai jogar para baixo. Obrigado. E o que ocorre? Quando nós fazemos a hipnose, nós jogamos o cortisol lá embaixo, no nível normal dele, e uma das substâncias que a gente deflagra a produção, que encharca o nosso corpo, que é a mesma sensação quando você faz um exercício de alto impacto ou faz uma corrida, alguma coisa, que são as endorfinas. Sabia que a endorfina é viciante? Porque ela te dá uma sensação de anestesiamento e de bem-estar. Isso é uma das substâncias que a hipnose vai estimular. Nós estimulamos outras, serotonina, ocitocina, dopamina e a endorfina. Então, considerados os hormônios da felicidade. E a serotonina, ela é muito importante para o nosso organismo. Muito bem. Eu dei uma engasgada aqui, gente, me desculpa. E é interessante, sabe, porque assim, nós temos um curso que eu falo sobre isso tudo e até muito mais. Nós temos a versão em espanhol e em português. Querendo saber mais, entra no meu feed, lá na minha bio, no meu Instagram, que está aí fixado para vocês, e conheça um pouco mais. Tem muito vídeo mostrando como que a gente pode agir. E tem gente que fala assim, não, para hipnotizar demora muito tempo. Gente, eu levo 30 segundos para colocar uma pessoa em transe hipnótico. 30 segundos. E recentemente eu abri uma live com um paciente extremamente agitado. Ele tinha tomado um benzodiazepínico, ele tomou um diazepam. E o diazepam não estava fazendo efeito. Ele estava agitado, ele chegou, parecia que ele tinha tomado um choque, ele estava completamente hiperativo. Reverberou, o efeito deu um rebote. E me chamaram. Eu estava na especialização de implantodontia de uma escola de especialização aqui em Balneário Camboriú. E obrigado, muito obrigado. E aí o que ocorreu? Ocorreu que o paciente estava extremamente nervoso, com a boca seca, um sinal de que quando a pessoa está estressada, a boca seca. Ele vai ativar o sistema nervoso autônomo e a boca seca. E aí quando eu percebi isso, eu falei, espera aí, eu vou buscar uma água. Não precisa, eu falei, vou buscar água. Fui, busquei a água para ele e falei assim, tá, vamos relaxar? Ele falou, não acredito. Você quer me hipnotizar e tal? Eu não acredito. Eu falei, tudo bem, mas então vamos só relaxar. Quando ele assustou, já era. E tem o relato dele. Tá lá. É só entrar depois no Instagram para vocês conferirem. Tá lá o relato.
E ele falou assim, foi uma grata surpresa, como que o meu preconceito estava me distanciando de uma coisa maravilhosa. Foi isso que ele comentou comigo. E você vai poder ajudar muitas pessoas, não só no bruxismo, mas também em vários processos. O medo de dentista, gente, é algo que atormenta muito paciente, muito paciente. E eu fico observando tudo isso porque eu percebo os colegas que às vezes assim tentam fazer de forma espontânea, intuitiva, mas que não é nada eficiente. Então a gente vê, por exemplo, pediatria, que também, muito obrigado mesmo. Nós vemos, por exemplo, na pediatria, até vou falar com vocês, viu, gente? Se vocês estão gostando aí, uma forma de ajudar a gente é divulgar para outros colegas, tá? Compartilhe, tem um aviãozinho aqui, compartilhe para outros colegas depois, inclusive, agora, se quiserem, para que possam assistir e entender esse recado que a gente está dando. Eu usei esse pretexto do bruxismo porque realmente está em evidência, está em alta demais, tá? E você vai, com certeza, amanhã, se você passar a observar melhor o seu paciente, começar a perguntar para ele, você dorme bem? Você está roncando? Tá? Como é que é o seu sono? E escuta. Depois disso, pergunte para o seu paciente, como é que está o seu dia? Como que você, durante o dia, tem passado o seu trabalho, a relação com a sua esposa. Às vezes, igualzinho eu atendi recente uma paciente de um nível socioeconômico muito bom e com um problema seríssimo com o filho, que é dependente de crack. Dependente de crack. E conversando com ela, ela desabou, ela chorou. E estava com episódios, ela estava toda travada, toda travada. O que eu fiz? Eu hipnotizei e comecei a ajudá-la a entender o processo. Não tem como resolver. Eu vou resolver o problema do vício do filho dela? Não tem como. Nesse momento, não. Ali na consulta. Mas deixá-la centrada, equilibrada. E eu costumo falar no curso, quando nós recebemos muito obrigado, viu, para quem está compartilhando aí, bacana. Outros colegas merecem ouvir, pelo menos, né, o conteúdo. Mas, assim, quando eu hipnotizo o paciente, eu trago para ele a oportunidade dele poder ver não o problema, mas um obstáculo. E que, no devido momento, ele encontra a solução. E todos nós, no nosso dia a dia, nós somos acometidos. Um parente com Covid, um parente que se foi pelo Covid, e assim por diante. Domingo, faleceu uma tia minha, e é outro problema que as pessoas têm, por exemplo, de enfrentar algumas questões relacionadas da nossa existência. Entender que o problema, por exemplo, no caso dessa paciente, eu tenho culpa. Eu falo, não, como é que você educou seu filho? Faça um exame de consciência para ver, você fez, tá, mas o seu filho em um dado momento ele se distanciou. Você precisa entender o contexto sem sentir culpa, mas entender, obrigado, e entender assim que às vezes as pessoas precisam passar por isso. No caso, por exemplo, que eu citei aqui, né, que a minha tia faleceu recentemente, senti, orei por ela, mas entendi que é o processo natural da vida dela. E chegou o momento que vai chegar para qualquer um de nós. Tudo isso, a hipnose nos dá a tranquilidade de enxergar a nossa existência, o porquê de estarmos aqui e como que nós devemos fazer, como que você, profissional da saúde, deve se portar. Dentista, a tua obrigação é entender somente de cabeça e pescoço? Me desculpa quem ainda está nesse universo.
Precisa, para executar, um excelente tratamento. Mas você precisa entender, por exemplo, sabiam que doença periodontal, eu como periodontista, ela está relacionada e já está saindo pesquisa provando o Alzheimer. Já era sabido, o diabetes dificulta o controle da doença periodontal, a doença periodontal dificulta o diabetes. Hipertensão arterial também tem correlação. Eu vou falar do meu universo, que eu entendo bastante. E obrigado, querida, muito obrigado mesmo. E o que ocorre? Nós precisamos entender, no caso, por exemplo, do bruxismo, que o seu paciente ali em vigília, que é onde vai ocorrer os maiores, com mais frequência, os episódios de bruxismo, é em vigília e não em sono. E a ansiedade, ela está ali, ó. É uma doença psicossomática. E nós temos que entender que 80% das doenças que acometem o ser humano são psicossomáticas. E no caso do bruxismo, é importante você, não é só plaquinha, pelo amor de Deus, e botar plaquinha para se usar durante 24 horas por dia. Pelo amor de Deus, não é assim que se trata. Uma plaquinha de Michigan e não sei o quê. Eu não vou entrar em muito detalhe. Mas estudem primeiro, porque tem muita coisa nova, tem muita coisa boa e tem muitos profissionais bons no mercado trazendo conteúdo de tratamento de disfunção de DTM, né, da ATM e bruxismo. Tem muita coisa boa, mas não se esqueçam que a hipnose, ela vai estar agarrada ali, ela vai estar acoplada. Relaxamento, meditação, eu vejo assim, o pessoal fala, não tá dormindo bem, taca remédio para dormir. Aí fugiu o nome do medicamento. O pessoal tem usado demais. Gente, me ajuda a lembrar. Medicamentos para dormir. Como é que é? Tem um medicamento que daqui a pouco eu vou lembrar e vou falar para vocês. Ele termina com il. Como é que é? Como é que é? Captopril? Não. Rivotril, obrigado. Isso aí, doutor Juraci. Muito obrigado. Rivotril. Tem médicos, eu não vou nem falar de dentista, tem médicos que passam, é o Rivotril, tá, gente, que eu tô falando agora. Eu vou me referir ao Rivotril. Tem médicos, olha só como é que é importante você entender o que você vai passar para o seu paciente. Rivotril, médicos, eu não vou falar nem de dentista, que tratam pacientes por anos. Por anos. Hoje mesmo eu peguei a paciente falando, não, já tem 2 anos que eu tomo Rivotril. Eu falei, pelo amor de Deus. Ela falou, não, a médica que eu já estou indo já está tirando, fazendo o desmame. Eu falei, perfeito, isso aí. Rivotril, um máximo, e olhe lá, no pau da goiaba, assim, no máximo 30 dias. E mesmo assim, o ideal é você dar muito esporádico. Rivotril não se pode usar de forma contínua. Você vai acometer o seu paciente a graves problemas, tá? Sistema nervoso, principalmente central. Então, fiquem atentos a isso, tá? Por isso que eu digo assim, a hipnose, ela não vai proferir milagres, ela não vai fazer grandes milagres, coisas extraordinárias, mas os resultados são extraordinários. Quando você começa, tá aqui alguns alunos que vão poder comentar sobre isso. Eu tenho recebido relatos de pacientes, de alunos, que ao tratar os pacientes se surpreenderam. Paciente que ficava com medo de relatar para o dentista num simples exame, que ela morria de medo. E ainda, coitada, tomando bronca do dentista porque ela estava com a boca toda estourada. E uma das coisas para a gente manter o paciente motivado e trazê-lo para o nosso universo é você entender o que se passa no coração e na mente dele. E você precisa estar mais atento a ouvir e observar. Com a hipnose, nós modulamos isso.
É como parar de sair sangue quando se escova o dente, e que eu estava escovando ontem e acho que ganhei uma... Ele deitou sangue quando ia beber água. Eu não entendi. Peraí, como fazer para parar de sair sangue quando a escova... Eu não entendi direito a pergunta, e que estava escovando ontem e acho que ganhei uma borbulha e deitou sangue quando ia beber água. Ah, e saiu sangue quando ia beber água. Olha, é difícil da gente emitir um diagnóstico, tá? Com relação a isso, porque tá um pouco... pode você ter machucado a sua gengiva, ou você pode realmente estar com uma doença periodontal instalada, tá? Mas, primeiramente, fazer um bom diagnóstico com um dentista, fazer uma visita com o dentista para ver o que está acontecendo. Sangramento geralmente não é bom quando está ocorrendo. Se for um simples machucado, que você machucou a sua gengiva, tudo bem. Mas se for porque você está com uma doença periodontal avançada, tá? Uma periodontite, aí você necessita realmente de acompanhamento profissional, tá bom? É o que eu posso dizer agora, nesse momento, porque ficou um pouco confuso essa pergunta. Mas a gente já está chegando quase a 1 hora, gente, e eu não vou me estender muito, porque a gente está cansado, né? O pessoal trabalhou o dia inteiro e tudo, mas fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem. Quem quiser conhecer um pouco mais desse nosso trabalho, saber do curso que a gente faz, que é o método hipnose para dentistas, que é uma compilação da minha experiência de 30 anos usando em clínica odontológica, tá? Nós temos um grupo específico no WhatsApp. O meu interesse é acompanhar você que faz o curso, para que você aprenda e tenha as suas melhores casuísticas e dê ao seu paciente um melhor tratamento possível. Então, nós temos ali o curso online, nós vamos começar com a agenda também dos presenciais. Nós estamos preparando, provavelmente vai ser para o ano que vem somente. Mas o curso online você já aprende muito. Só tem uma clínica de radiologia odontológica, tem um paciente que morre de medo de fazer uma simples panorâmica. Perfeito. E você pode ter certeza que, por exemplo, ele mexe constantemente. Você tem que repetir várias vezes. Você pode hipnotizar o seu paciente e mantê-lo estático. Você pode provocar uma catalepsia no corpo inteiro dele. E nós temos um vídeo que... o que é catalepsia? É você provocar o enrijecimento de uma parte do corpo ou do corpo inteiro. Então, o que ocorre? Ocorre o seguinte, que quando você faz a hipnose no seu paciente e faz a catalepsia, você vai ter o paciente estático, parado. E é importante quando você inicia o processo, porque você o acalma, você o relaxa. E num momento, por exemplo, até a respiração, você pode ter uma diminuição da respiração, você pode colocá-lo de uma forma mais tranquila, estável, tá? E isso você, não só na radiologia, mas você faz para endodontia, para cirurgia, para uma simples moldagem para protocolo ou, quiçá, uma prótese normal. Você, por exemplo, a ânsia do seu paciente, você pode controlar com a hipnose. A salivação, gente, eu vejo profissionais, às vezes, para instalar um protocolo, manusear alguma coisa na boca do paciente e aquela salivação enorme. Você pode provocar xerostomia. Como eu falei, catalepsia articular da TM, são procedimentos e técnicas específicas. E eu digo para vocês, existe uma técnica que se chama é uma técnica fundamental. Nossa, hoje aqui tá fogo. Pestanejamento sincrônico. Não se encontra em lugar nenhum. E no curso do método de hipnose para dentistas, nós ensinamos essa técnica, e esta técnica é a base para você aprender a hipnotizar. Tá? É a base. E gira em torno do paciente e a PAN precisa do paciente parado. Exato. É o que eu estou comentando. Então, doutora,
você, por exemplo, com paciente hipnotizado, você consegue. Hoje, por exemplo, tinha uma criancinha que necessitava tirar de 4 aninhos. Eu comentei com eles, eu falei assim, olha, dá até para colocar a criança hipnotizada no colo da mãe. Eu estava comentando isso com o pessoal. Eu falei, mas como que isso pode ocorrer? Existem técnicas para isso. Existe forma de você fazer isso. E foi através dos meus 30 anos de odontologia que eu comecei a utilizar a hipnose dentro, especificamente, para a odontologia. Não só, até na realidade, até além. Eu tenho muita experiência também com paciente renal. Muita. Paciente quando vai ter que utilizar da fístula renal, aquilo é dolorido demais. Imagina você ficar 4 horas grudado a uma máquina fazendo a hemodiálise. 3 vezes por semana, às vezes. Então, nós utilizamos também, não só para relaxar, mas analgesia. E nós fazemos ela específica. Então, assim, na odontologia é muito tranquilo, muito tranquilo. É simples você aprender a usar. E como eu falei, há uma diferença muito grande da hipnoterapia para o uso da hipnose na área da saúde, de fato, para enfermagem, para odontologia, a própria medicina de ambulatório. É uma diferença brutal, tá? Como existe, por exemplo, a hipnose de palco, que a gente conhece dos números, né, de shows e tudo mais, e a hipnose clínica, que ela é usada para a área da saúde. E eu até costumo dizer, né, o ideal que o profissional que vai usar para a área da saúde, que ele seja da área da saúde. Que ele seja da área da saúde, porque isso é muito importante. Por quê? Ele vai conhecer todo o processo, quando a gente fala, por exemplo, vamos provocar uma xerostomia, por quê? Vai fazer que tipo de procedimento? O pré, o trans e pós-operatório demora muito, até porque não tem muito tempo no paciente dentro da clínica. Não, como eu falei, em 30 segundos eu coloco um paciente com técnicas de indução rápida. E você, ao fazer a indução, depois você continua só que a gente ensina esse processo. E você continua com as instruções hipnóticas, tá? As induções, inclusive, também, para que o paciente vá aprofundando, vai aprofundando, vai aprofundando. E tem paciente que já entra num transe mais profundo. E a gente já ensina a manobra de como aprofundar. Tem uma forma... É interessante, viu? É bem interessante. Existe uma técnica chamada David Hellman, e muito hipnólogo conhece, fala e tudo. Com a técnica que eu ensino do pestanejamento sincrônico, ela tem uma pequena diferença em relação à técnica de David Hellman, mas existe alguns passos que são extremamente são semelhantes, porém há uma diferença muito grande quando você vai fazer na cadeira odontológica. E como fazer isso na cadeira odontológica? Então, são técnicas que eu adaptei quando eu aprendi a utilizar a hipnose há 35 anos atrás, e que eu comecei muito cedo a estudar a hipnose, e eu sou autodidata em hipnose. Na realidade, para não falar que eu nunca fiz um curso, eu fiz um único curso na minha vida, tá? Que foi de 20 horas. E são anos estudando hipnose, entendendo como funciona e tudo mais. E a gente explica, inclusive, por exemplo, como é que é o mecanismo de ação da hipnose no sistema límbico. Quais são as estruturas, o que é hipotálamo, hipocampo, tá? O que é neuroplasticidade cerebral, tá? O que é uma neurogênese. Nós explicamos tudo isso, tá? No curso de hipnose para dentistas. Explico sobre insônia. Outra coisa importante, gente, dor de cabeça. Eu tenho visto muita gente usar para o bruxismo Botox. Não se usa, pelo amor de Deus. É grave. E o pior que eu vejo aplicando no temporal. Desculpa tantas perguntas. Não, mas pode perguntar sim.
Olha, para poder acessar a questão do curso, é só ir na minha bio, tá aí, tá visível para vocês o meu Instagram aí, gente, que eu deixei? É @victorvaz.oficial, tá? É só ir na bio, tem o link e já é automático. Vai lá, se inscreve e já começa todas as aulas. São 4 módulos, 42 aulas, tem 15 horas de aula teórica e 5 horas de aula prática, inclusive com mentorias comigo, tá? Aonde eu vou afinar a sua técnica, eu vou refinar a forma como você está hipnotizando, ou seja, eu acompanho todo o seu processo e você imediatamente entra para o grupo exclusivo que nós temos no WhatsApp. E aí você passa a ter um contato direto. É pouco explorado, sim. Eu agradeço demais, viu, Deise? Agradeço, sim. A Deise, a doutora Laura, viu? Agradeço demais a vocês aí. A todos vocês que estão aí agora. E aí, até você que gostou do conteúdo, compartilhe com outros colegas, tá? Inclusive, tanto essa live que vai ficar gravada aqui no Oi Dentistas e também no nosso Instagram lá, passando para o pessoal sobre essa questão. Porque é muito interessante, porque assim, muita gente ainda não teve acesso a essa informação. E tem alguns que têm o preconceito, como eu já disse. Só que, por ter o preconceito, a pessoa se furta, pelo menos da oportunidade de conhecer e entender que nós não estamos falando de algo vago. Inclusive, eu explico sobre os fundamentos de neurociência, a comprovação científica do processo, como que ocorre, tá? Quais são as ondas cerebrais, por que existem as ondas cerebrais. Então a gente vai mostrando e construindo de uma forma científica o conteúdo. E a utilidade dele para nós na odontologia, na área da saúde também. Tá? Então é importante, por exemplo, teve para quem trabalha com PRF, a punção. Na hora de fazer a punção, você acha que não dói? Quem gosta de tirar sangue? É um negócio pesado, é ruim, chato. E você pode promover uma analgesia no seu paciente também. Gente, nós chegamos aí já a 1 hora de live, né? Se tiver mais alguma pergunta, então assim, para quem tem interesse, é só pegar e ir no meu Instagram ali, Victor Vaz, vaz.oficial, tá aí escrito, né, no título da live. E lá na bio tem todas as informações, visitem meu Instagram, tem muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo. Ah, sim. Ah, não, pelo amor de Deus. Gente, não existe isso. Tem um vídeo que eu estou montando uma carpule na frente do paciente, um menininho de 7 anos de idade, e no final do vídeo eu conduzo de uma forma indireta, subjetiva, para a cadeira odontológica. E depois eu vou anestesiá-lo. Foi super tranquilo. Então, é uma coisa interessante. E ali tem vídeos eu hipnotizando crianças, pacientes com necessidades especiais também. Existe um negócio, esse paciente que nós fizemos, que ele tinha tomado diazepam, é chamado de indução narcótica. Nos outros cursos, desculpem, tá? Nos cursos de hipnoterapia, você não vão nem falar o que é isso, indução narcótica. E nós usamos muito, porque quando você pode associar um tipo de sedação com a hipnose, até mesmo anestesia geral. Pacientes em coma, você pode utilizar hipnose. Então, assim, são coisas interessantíssimas, que a hipnose é um campo vastíssimo. A partir do momento que você começa a estudar e adentrar nesse campo, você começa a entender que muitos mitos. Eu gravei recentemente para Dental Speed um vídeo falando de mitos. O que é mito e verdade? E acho que está lá no feed deles, até compartilhei também no meu.
Então, assim, a diferenciação é amo. Criança é muito gostoso de trabalhar. Eu trabalhei 12 anos com crianças, hipnotizando, e essa questão da mãe entrar, você pode hipnotizar as duas ao mesmo tempo. Coloca a mãe no canto da sala, longe, e a criança na cadeira. E com duas induções ao mesmo tempo, só que diferentes, você hipnotiza a mãe e hipnotiza a criança. Dá para controlar tudo isso. Então, assim, são coisas interessantíssimas, gente, que são possíveis. A partir do momento que você conhece, que começa no WhatsApp que nós temos do grupo privado, dos alunos, é interessante porque são muitos relatos de colegas. Por exemplo, até foi uma coisa que ocorreu, coincidentemente, 3 alunas do curso estavam com pacientes com Alzheimer e necessitavam fazer o atendimento. Como é que você faz? O Alzheimer, você tem a fase inicial, média, intermediária e a fase avançada da doença. Até a fase intermediária, você consegue ter a questão cognitiva, um contato cognitivo, você consegue estabelecer, tá, esse contato cognitivo com o paciente. Depois, no avançado, já não dá. Mas existe técnica, depois já com os colegas, poucos problemas. Obrigado, muito obrigado mesmo, viu, doutora Deise? Muito obrigado, querida. Mas assim, no caso, por exemplo, do paciente com Alzheimer, existe uma técnica. E você consegue fazer... Ah, Vitor, a hipnose vai funcionar completamente para tudo? Não. Porém, por exemplo, no caso, a MEI, os pais dão mais trabalho que os filhos. Ah, com certeza, viu? O pai sempre atrapalha bastante. E, por exemplo, no caso que eu estava falando do Alzheimer, é interessante porque você consegue estabelecer âncoras mentais. O que é âncora mental? Eu vou dar um exemplo. O teu filho fez uma arte e você vai lá e fala assim, ó, você vai ficar de castigo a partir de agora, tá? E você vai estudar. Por castigo, você vai estudar. Você está dizendo para o cérebro do seu filho que estudar é um castigo. Você está estabelecendo uma âncora mental. Quer ver outra coisa que às vezes no âmbito familiar, é muito comum ocorrer? Tem a criança e às vezes, geralmente menino, né? Ah, esse aí é muito sapeca, esse aí é muito malandro. E a criança cresce com esse rótulo. E você estabeleceu na cabeça dele uma âncora mental. Uma outra coisa, ir ao dentista a minha experiência com o dentista foi pavorosa e tal. E a criança lá, novinha, só ouvindo e chupando tudo que está dizendo. Quando ela vai ao dentista, ela já teve uma pré-impressão, já fizeram uma âncora mental nela, tá aí. Então você precisa aprender como trabalhar essas âncoras mentais, dar um novo significado a elas, até mesmo mudar e fazer uma reprogramação mental. Tudo isso, a hipnose vai lhe dar condições de poder realizar no âmbito da tua clínica, no seu cotidiano. E como nós, no início da live, como a gente estava falando das fases do sono, o uso da hipnopedia, na fase 2, você pode estabelecer novos comportamentos, bastante comportamento de medo dos pais passando para os filhos. Isso ocorre constantemente. Não só pais, tá? Tios, no âmbito familiar, vovó, tem de tudo, vizinho, vizinho é danado para... Outra coisa, quer ver? Pacientes que estão fazendo implantes e precisam fazer a prótese. Porque o meu vizinho veio e fez e o meu tratamento está demorando. Às vezes ele fez um levantamento de seio, não tem osso, dificultou, aí vem a ansiedade. Aquilo, por que o meu é diferente do outro? Então, tudo isso você tem como, através de técnicas, às vezes você nem precisa hipnotizar o seu paciente, mas com técnicas no falar, no se portar, ao estabelecer o rapport, que tem 9 etapas para se estabelecer o rapport, inclusive dentro da odontologia, específicos para o cirurgião dentista, aprender a trabalhar com arquétipos. Jung já falava do consciente coletivo, o inconsciente coletivo,
os arquétipos, que é um arquétipo muito poderoso e que todo mundo já viveu. O que é isso? É a mesma experiência, eu aqui no Brasil e uma pessoa que eu nunca vi lá no Japão. Quando a gente fala de um determinado assunto, a sensação vai ser a mesma. Jung já falava sobre isso. Um exemplo, o colo da mãe, que é extremamente poderoso até mesmo para você hipnotizar. É uma técnica espetacular. E o colo da mãe. Quando eu falo do colo da mãe, vai me remeter ao quê? A proteção, a segurança. E para você que está me assistindo, com certeza, para a maioria das pessoas, vai ser a mesma experiência. O afeto, o carinho, a proteção. Porque, queira ou não queira, todos nós passamos essa sensação, sabe aonde? Não foi só no colo de recém-nascido, não. No momento da gestação. Porque não tem relação mais profunda e íntima do filho com a mãe no período gestacional. E o colo da mãe vai remeter toda essa sensação, toda esta carga emotiva, toda a percepção que nós fazemos, para finalizar, gente, só para a gente finalizar essa parte, tá? Porque a live senão vai ficar longa. Mas assim, toda percepção, o que é percepção? É a capacidade que nós temos de perceber algo ao nosso redor, no nosso mundo interior, com o mundo exterior. E nós fazemos então uma relação. E nessa relação, nós colocamos uma emoção associada, atrelada a isso. Geralmente é assim. A maioria das percepções são de fundo emocional. A maioria delas. Tanto é que quando você relembra algo, você não está relembrando, revivendo o que você viveu. Você está relembrando a emoção que você atrelou àquela memória. Então nós construímos as nossas percepções. Então, por exemplo, dor. Como é que o paciente lida com a dor? É um tipo de percepção. O medo de ir ao dentista, tomar anestesia, fazer uma simples restauração, uma profilaxia, uma simples profilaxia, você passar um ultrassom na boca do seu paciente. Ah, não, eu não quero. Então, assim, com a hipnose, você ajuda o teu paciente, inclusive, a mudar isso. Quando eu falei, por exemplo, de uma regressão e ressignificação, você não precisa ter o paciente em transe profundo. Em qualquer estágio da hipnose, até mesmo o paciente em vigília, acordado, sem nenhuma hipnose, você consegue fazer a regressão e a ressignificação. Existe técnica e tudo isso está lá no curso Método Hipnose para Dentistas. Se você gostou, gente, como eu falei, compartilhe, envie essa live para outros colegas que é interessante poderem ver e conhecer isso. E visitem lá o nosso Instagram. E para quem se interessou, né, no curso, é só ir lá na bio, já está lá o link, está tudo bonitinho. Nós temos uma versão em espanhol também, só que da espanhol eu faço uma versão online ao vivo, tá? Eu vi que teve alguns colegas aí que soltaram um graças aí, então para você também que é de outro país, a gente faz também em espanhol, tá bom? Meus queridos, mais alguma pergunta? Que nós chegamos então ao final dessa live. Eu quero agradecer demais a vocês estarem comigo até agora. Foi gostoso, aí quase 1h20 de live. E agradeço demais vocês estarem juntos até agora nesse momento. Tá certo? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na caixinha. Não, perfeito. Muito bem, gente. Então, nós vamos chegar ao final desta live, tá? Estou encerrando, quero agradecer demais. Uma boa noite para todo mundo aí, para você que chegou aí agora. Vai ficar gravada essa live para você rever, tá bom? E qualquer coisa a gente está à disposição também, é só mandar um direct para a gente ali no Instagram, né? Aqui no Instagram. E a gente está disponível, à disposição para poder responder mais perguntas, tá bom? Meu abraço a todos vocês, tenham uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e
até num provável próximo encontro que a gente pode ter por aqui ou até mesmo pelo meu Instagram, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.